Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente para mais um estudo da Palavra de Deus. Chegamos à aula de número 13, mas antes de iniciarmos, eu queria lembrar você que é preciso haver certa dedicação da sua parte com o aprendizado da Palavra de Deus. Reserve sempre um tempo de estudo. Caso você tenha ficado em dúvidas, não deixe de vir aqui ao comentário, postar a sua dúvida ou o seu comentário. Não deixe de fazer a aula, atividade para verificação do seu aprendizado. E, mais importante, volte semana que vem para que a gente consiga, então, finalizar o nosso estudo. Tudo bem? Nessa aula de número 13, o título é O Espírito Santo e o Arrebatamento da Igreja. O texto de referência, que é o texto que nós vamos estudar hoje, trata sobre uma questão muito específica. Quando Timóteo se encontra com Paulo lá na igreja de Corinto para passar um relatório sobre a igreja de Tessalônica, uma das questões que os irmãos da igreja de Tessalônica enviam para Paulo como pergunta tinha a ver sobre o destino dos mortos em Cristo. O que é que vai acontecer com aquelas pessoas que morreram antes de Jesus voltar? Então, o trecho que nós vamos ler, Paulo está respondendo essa pergunta dos irmãos. Acompanhe comigo, então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, a resposta de Paulo. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Então, pela forma como Paulo começa a responder esses irmãos, a maneira como Paulo dirige essas palavras a eles, dá a impressão para a gente que alguns irmãos da igreja de Tessalônica, que ouviram a pregação do Evangelho, que entregaram a vida a Cristo, alguns desses irmãos haviam falecido, então eles morreram antes de Cristo voltar, e isso causou muita tristeza no coração de alguns dos irmãos que estão vivos. Isso porque, muito provavelmente, esses irmãos estão pensando, e agora? O que vai acontecer com esses nossos irmãos que morreram antes de Cristo voltar? O que será dessas pessoas, tendo em vista que eles criam numa vinda iminente de Cristo, né? Ele voltará muito em breve. Mas Cristo não voltou e algumas pessoas morreram. E essas pessoas que morreram, o que será delas? A resposta de Paulo a isso é muito clara e objetiva. Veja comigo aí, versículo 14 e 15. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. O que Paulo faz aqui é mostrar a eles que a morte e a ressurreição de Cristo estabelecem um novo futuro para a igreja. Nas palavras de Paulo aqui, lendo novamente, Paulo diz, cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos que morreram. Então, a morte e ressurreição de Cristo estabelecem um novo futuro para a igreja que tem a ver com a ressurreição dos mortos. Além disso, o apóstolo Paulo vai afirmar aqui de forma muito enfática que aqueles que sobreviverem até a vinda do Senhor, aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar, esses discípulos de Cristo que estiverem vivos quando Jesus voltar, eles não vão preceder aqueles que morreram. Não fica muito claro para a gente por que Paulo usa essas palavras. Mas há provavelmente algumas razões para Paulo dirigir essa expressão à igreja sobre a segunda vinda de Cristo. Os crentes vivos, o que Paulo está dizendo é que eles não vão encontrar-se com Jesus primeiro do que os mortos. E aqui há duas possibilidades do que Paulo
o que Paulo está respondendo, né, com essas palavras? Primeiro, muito provavelmente, é uma crença que surgiu na literatura apocalíptica judaica, que pensava que os vivos eles possuem uma posição mais vantajosa quando o reino de Deus for inaugurado. Então, uma ideia que está presente em textos apocalípticos judaicos é que os vivos têm muitos mais privilégios e uma posição mais vantajosa, fica melhor, né? Uma posição mais vantajosa quando Cristo voltar. Então, os vivos têm essa posição vantajosa. A segunda possibilidade é que alguns irmãos de Tessalônica entenderam que somente os vivos teriam a honra de sair ao encontro de Jesus na sua segunda vida, quando ele retornasse. Então veja que, ou sendo uma coisa ou sendo a outra, Paulo diz que as duas ideias estão erradas. O fato que Paulo está apontando, o ponto que ele está levantando, é muito simples e objetivo. Os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro. E então, aqueles que estiverem vivos se encontrarão com os mortos e serão levados ao encontro do Senhor. O que Paulo faz então é descrever como será esse glorioso retorno. E ao descrever, ele deixa isso muito mais claro, reafirmando isso que acabei de dizer a vocês. Primeiro, os mortos ressuscitam, se encontram com os vivos e ambos, vivos e mortos, saem ao encontro de Jesus. Veja comigo a descrição que Paulo faz deste evento, versículo 16 e 17. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Longe de ser um evento secreto, Paulo diz que essa vinda do Senhor acontecerá com muito barulho. Primeiro, Paulo diz que haverá um brado de comando do Senhor que desce do céu. E o brado de comando é uma ordem para que esses mortos em Cristo ressuscitem. Então, quando Cristo voltar, haverá um brado de comando do céu, e esse brado de comando ordena aos mortos para ressuscitarem. E também há uma voz de arcanjo. E essa voz de arcanjo e esse toque da trombeta de Deus mostram que há muito barulho para a vinda de Cristo. Então, o ponto que Paulo está tentando enfatizar para esses irmãos é que aqueles irmãos que morreram antes de Jesus voltar, eles terão um lugar de destaque na segunda vinda de Cristo. Eles não serão esquecidos. Eles não são inferiores aos que continuam vivos. Antes de todos os mortos ressuscitarem, antes que isso aconteça, os vivos não se encontrarão com Cristo. A ordem é o contrário. Primeiro os mortos ressuscitarão, e aí depois que os mortos ressuscitarão, eles serão chamados para estarem nessa apresentação ao Senhor que vem dos ares, né? E depois deles, os vivos também subirão ao encontro desses mortos. Ambos se encontrarão nos ares, vivos e mortos se encontram nos ares, e eles vão ao encontro de Jesus como uma grande corte para receber o seu Senhor, e chegando a Jesus vivos e mortos, eles acompanham Jesus agora voltando à terra. Então, sai da terra vivos, mortos e vivos se encontram nos ares, eles vão até Jesus e voltam com Jesus para a terra. E eles estão reunidos, mortos e vivos, naquilo que nós chamamos então da segunda vinda gloriosa de Cristo. Esse evento frequentemente é chamado de arrebatamento. O que é um arrebatamento? É o momento em que mortos e vivos são reunidos como povo de Deus e se encontram nos ares
para saírem ao encontro de Jesus para a sua segunda vinda gloriosa. Então, a segunda vinda gloriosa de Jesus, segundo a descrição de Paulo, acontecerá com os cristãos fiéis, tanto os mortos como os vivos, que ouviram as boas novas do reino e responderam de forma apropriada a mensagem de que o reino de Deus havia chegado. Então, sobre a ótica desse texto, arrebatamento é isso. O arrebatamento é esse momento em que mortos e vivos se reúnem num único lugar para se encontrarem com Cristo. Arrebatamento é um encontro dos humanos com o divino, da igreja com Cristo. E tudo isso nos ares, até que dos ares a igreja possa sair junta, reunida, triunfante ao encontro de Cristo para a sua segunda vinda gloriosa. É isso que é arrebatamento. É isso que é a segunda vinda de Cristo. Por isso que Paulo conclui dizendo assim: então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Aqueles irmãos da igreja de Tessalônica que foram profundamente afligidos com a morte de alguns cristãos morreram e Cristo ainda não havia voltado, eles agora se veem consolados. Eles se veem consolados porque esses que morreram antes de Cristo voltar, eles não foram desprezados ou eles não são inferiores aos outros. Muito pelo contrário. Isso traz um conforto ao coração deles e o intuito de Paulo, preste atenção no final do versículo 18. Animem-se uns aos outros com essas palavras. A morte do cristão em Cristo não é o fim da sua existência e nem é a subjugação do seu ser. Pelo contrário, é um tempo de espaço até que Cristo volte, para que todos nós possamos nos encontrar com Ele. E isso trouxe muito conforto a esses irmãos. Isso trouxe muita esperança. E por isso eles devem usar isso para animar uns aos outros. Olha, a gente enterrou um irmão querido, nós sepultamos uma irmã querida, mas nós não estamos desanimados, porque quando Cristo voltar, esses nossos irmãos queridos serão ressuscitados. Veja, a dúvida que eles tinham sobre o destino dos mortos acaba de ser esclarecido. Quando Cristo voltar, este problema não existirá mais. Os mortos não serão esquecidos na vinda de Cristo. Haverá os mortos vão ressuscitar e se encontrarão com os vivos para o encontro glorioso com Cristo Jesus. Isso está muito claro para eles. Porém, depois de chegar a eles essa informação, algo novo aconteceu na igreja de Tessalônica. Então eles tinham dúvidas sobre o destino dos mortos, Paulo tirou a dúvida deles, eles agora estão animados, mas alguns falsos mestres colocaram em dúvida ou em xeque essa esperança gloriosa. Vamos ver isso? E aí Paulo, quando escreve a segunda carta à igreja de Tessalônica, ele se volta a essa questão mais uma vez. Porque ao invés de estarem animados e esperançosos com a segunda vinda de Cristo, esses irmãos estão tristes. Mas por que eles estão tristes? Por uma nova interpretação que surgiu sobre a segunda vinda de Cristo e que causou muita confusão na cabeça desses irmãos. Vamos ver isso? 2 Tessalonicenses 2, eu começo com o versículo 1. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele. Veja, o que Paulo está retomando no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses é o que ele fechou na carta anterior. Paulo começa dizendo que vai tratar e vai trazer clareza às questões da segunda vinda de Cristo, que foi aquilo que ele explicou para os irmãos no capítulo 4 da sua primeira carta. Eles estão em dúvidas em relação aos mortos, Paulo esclareceu aquelas questões
mas alguma coisa aconteceu que eles não têm isso muito claro. E por isso Paulo diz, eu vou esclarecer para vocês, eu vou trazer um pouco de luz para essas questões, para que vocês compreendam de forma muito precisa a segunda vinda de Cristo. Essa segunda vinda que vai acontecer com a ressurreição dos mortos e com o encontro dos mortos e vivos nos ares, para saírem ao encontro de Cristo na sua segunda vinda gloriosa. Então a intenção de Paulo nesse capítulo 2 é esclarecer essas questões da segunda vinda. Paulo diz isso porque surgiu certas divergências na maneira como alguns irmãos compreendiam ou interpretavam aquela promessa da segunda vinda. Ao invés daquela promessa causar esperança, como Paulo terminou dizendo no capítulo 4, que nós acabamos de ler, as interpretações estavam causando confusão. Não somente isso, mas Paulo também cita a fonte. De onde é que está vindo essas interpretações que estão causando essas confusões e estão deixando vocês assim apavorados? Vejam comigo o versículo 2. Não deixem abalar, olha como eles estão, abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Veja, essas palavras de Paulo aqui, elas remetem àquilo que foi dito no capítulo 4. Eles perderam completamente o sentido da segunda vinda de Cristo. Lá, Paulo falou que eles deveriam se animar uns aos outros com este fato da segunda vinda. Cristo voltará. E quando ele voltar, mortos e vivos se encontrarão com ele. Mas a nova interpretação que surgiu, ao invés de deixar os irmãos assim esperançosos e felizes, como é que eles ficaram? Abalados e assustados. Mas por quê? Por que esses irmãos ficaram abalados e assustados? A resposta que Paulo diz aí é porque algumas pessoas disseram, sabe aquilo que Paulo disse que Jesus voltaria? Ele já voltou. Já voltou? Já. Mas Paulo disse que quando ele voltaria, os mortos ressuscitariam. Cadê os mortos? Ele disse que haveria muito barulho. Cadê esse barulho que eu não vi? Não vi voz de arcanjo, trombeta. E por isso que esses irmãos estão abalados e assustados. Porque nada daquilo que Paulo disse que aconteceria, aconteceu. Se Cristo já voltou, cadê os sinais que acompanham a vinda de Cristo? E o problema, então, volta. E os irmãos que morreram? O que vai acontecer com eles, então? Porque eu não vi nenhum irmão que morreu ressuscitado. É interessante também observar que nesse texto aqui, Paulo vai indicar para a gente 3 possíveis origens de onde surgiram essas interpretações que Cristo já havia voltado. Eu fiz questão de sublinhar para ficar mais fácil. Primeira possibilidade, alguém teve uma visão e disse assim, olha, eu tive uma visão e vi que Cristo já tinha voltado, aquilo que Paulo disse já aconteceu. Segunda possibilidade, alguém disse que teve uma revelação. Deus me falou que ele já voltou e que não vai voltar mais. Que o seu filho já voltou e não vai voltar mais. Terceira possibilidade, um pseudepígrafo. Sabe o que é um pseudepígrafo? É uma carta que a pessoa assina com nome falso. Então, muito provavelmente alguém escreveu carta de Paulo à igreja, mas não era Paulo que estava escrevendo, uma carta falsa. Então alguém escreveu uma carta falsa dizendo que, olha irmãos, escrevo para dizer que Cristo já voltou. E botou lá, eu escrevo apóstolo Paulo, um pseudoepígrafo, uma carta falsa. O que Paulo tenta mostrar é que não há uma única fonte de onde surgiu essa interpretação, mas fica muito claro a conclusão de Paulo.
quer seja uma visão espiritual, quer seja uma revelação, quer seja um pseudepígrafo, uma carta falsa, não acreditem em nada disso. Cristo ainda não voltou. Vocês não devem ficar abalados e assustados porque a segunda vinda de Cristo ainda não aconteceu. Nesse momento, Paulo decide então dar novas informações para a igreja sobre por que Cristo ainda não voltou. Então veja que além daquelas, os mortos ressuscitarem, o encontro dos vivos e dos mortos nos ares, os barulhos que acompanharão a segunda vinda. Além disso, Paulo acrescenta uma nova informação sobre a segunda vinda para confirmar por que Cristo ainda não voltou. Que sinal é esse que Paulo vai colocar como um novo sinal que prova que Cristo ainda não voltou? Veja comigo então o versículo de número 3. Não se deixem enganar pelos que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. É importante observar isso, porque Paulo está dizendo que o sinal que marca a proximidade com o fim dos dias é que vai surgir um homem da perversidade que trará a destruição. Isso que Paulo está dizendo, então, fica muito claro. Antes que o homem da destruição se revele ao mundo, antes que este homem da perversidade seja conhecido, Cristo não voltará. A segunda vinda de Cristo, ela não será caracterizada por profecias, revelações ou visões. Esqueçam isso. A segunda vinda de Cristo será caracterizada pela manifestação do homem da perversidade. E aqui, antes de continuar a explicação do texto bíblico, eu abro esse parênteses porque isso tem muito a ver com os nossos dias, né? Nos nossos dias nós ouvimos tantas visões, profecias e revelações do fim que os irmãos andam assustados o tempo inteiro. Lua de sangue, e Deus diz que vai voltar a tal dia, quem sair na rua vai morrer, o tempo inteiro surgem essas coisas. Veja, a segunda vinda de Cristo não será caracterizada por profecias, revelações ou visões. A segunda vinda de Cristo será caracterizada pela manifestação do homem da perversidade. Quem é esse homem da perversidade? Paulo indica para a gente as características deste homem da perversidade para descrever quem é essa pessoa. Versículo 4. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Paulo está dizendo para a gente que o homem da perversidade, que vai se manifestar, e quando ele se manifestar, Cristo vai voltar, ele possui três características. Primeiro, o homem da perversidade, ele se opõe a todo tipo de divindade. Ele não se opõe só a Deus, ele não se opõe a Jesus como Salvador, ele se opõe a todo tipo. Pense em qualquer nome de divindade, ele se opõe. Segundo, ele se opõe a todo tipo de devoção, ou seja, ele não quer que ninguém sirva a nenhum outro Deus, quer seja o Deus verdadeiro, quer sejam outros deuses criados pelas pessoas. Ninguém mais pode servir a nenhum Deus. Terceiro, porque ele se faz passar por único Deus, por verdadeiro Deus. E por que entender esses três pontos são importantes? Porque esses três pontos nos ajudam a identificar o anticristo, este homem da perversidade. Deixa eu dar um destaque a isso e exemplificar a vocês. Você se lembra quando surgiu a internet? O www? A criatividade das pessoas de imediato associou isso ao anticristo. www, numa linguagem sânscrita antiga, quer dizer 666. Então 666 é o sinal do anticristo e o anticristo chegou. Ou então quando inventaram o Pix, PIX, numa linguagem perdida aí no mundo sei lá o que, quer dizer 666. Todo tempo
as pessoas tentam associar alguma coisa ao 666, ao anticristo. Eles fazem isso com Pix, com vacina, com o que vai surgindo, eles vão inventando. Como a gente sabe se é ou não é o anticristo? Essas três características aí. Por exemplo, vamos pegar o Pix. Pix, você se opõe a todo tipo de divindade? O Pix se opõe a todo tipo de divindade? Segundo, ele se opõe a todo tipo de devoção? Não quer que ninguém adore a nenhum Deus além dele? Terceiro, ele se faz passar por único Deus? Você consegue ver como não faz sentido nenhum um Pix ser um anticristo? Ou a vacina? Ou o www ou qualquer outra coisa? São essas as características do anticristo. E esse sinal precisa estar claro para você, porque todo mês, todo ano, surgem vídeos novos, sinais novos, etc, 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 que tentam dizer que alguma coisa é o anticristo, e é só passar por essa peneira aqui. Faça essas três perguntas àquilo que as pessoas dizem ser o anticristo. Se as três respostas forem sim, muito provavelmente esse é o anticristo. Mas, se as três respostas forem não, é mais uma das invenções das pessoas que ficam tentando apavorar o povo de Deus. Bom, a pergunta que a gente faz é: o que a gente pode fazer para deter este homem da perversidade? Porque geralmente o que as pessoas que não querem usar o Pix, que não querem usar a vacina, que não querem usar a internet fazem é isso. Eu não vou usar para que o anticristo não se manifeste. Então eu não vou usar o Pix para que ele não tenha poder, eu não vou me vacinar para que ele não se manifeste. O que será que nós, como cristãos, podemos fazer para parar a manifestação do anticristo? Sabe o que Paulo diz sobre isso? Veja comigo então. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? E vocês sabem o que está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se manifeste aquele que a detém. Isso pode ser um pouco assustador, mas o que Paulo está dizendo é que não há nada que nós possamos fazer para impedir a manifestação do homem da perversidade. Quando chegar a hora dele se manifestar, ele vai se manifestar. Você querendo ou não, você deixando ou não, vai chegar o dia em que ele vai se manifestar. E quando esse dia chegar, ele vai fazer três coisas. Primeiro, ele vai se opor a todo tipo de divindade. Segundo, ele vai se opor a todo tipo de devoção. Terceiro, ele se fará passar por único Deus. E é nesse contexto que surge o sinal da besta. O sinal da besta surge nesse contexto onde o anticristo exige das pessoas essas coisas. O sinal da besta não surge antes, surge agora. Que ele já se manifestou e que ele se opõe a todas as divindades e que ele se opõe a todo tipo de devoção e que ele se faz passar por único Deus. Quando essa pessoa fizer essas três características, o sinal da besta surge para identificar os seus adeptos, os seus seguidores. Nesse momento, então, Paulo traz mais uma informação sobre este homem da perversidade, que é uma informação alívio. Porque já que a gente não pode fazer nada, o que será de nós, então, quando o homem da perversidade se manifestar? Paulo diz assim: então, o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse é o sinal de que Cristo ainda não voltou. O homem da perversidade ainda não se manifestou. Porque no dia que o homem da perversidade se manifestar, Jesus vai aparecer para matá-lo com o sopro da sua boca. Por isso que aqueles irmãos não devem ficar preocupados. A segunda vinda de Cristo se dará num contexto onde o homem da perversidade conseguirá convencer pessoas que ele é o anticristo ou o falso Cristo que nós conhecemos. Trazendo luz a todas essas questões sobre a segunda vinda de Cristo, eu queria encerrar então com três rápidas aplicações. Primeira aplicação:
devemos consolar uns aos outros com a promessa da segunda vinda. Nós sabemos o quanto é fatídico a morte de um cristão, a morte de uma pessoa que nós amamos, mas a segunda vinda de Cristo é uma mensagem que deve ser usada para causar esperança. E nós devemos consolar as pessoas com isso, dizendo, olha, o seu pai ou a sua mãe cristãos, porque é um consolo aos cristãos. Cristãos, um dia ele ressuscitará com Cristo. Então, não se desespere. Porque se Cristo não voltar, você se reunirá com ele na sepultura. Mas um dia, a sepultura não será o nosso destino. Um dia, o nosso destino será os ares para nos encontrarmos com Cristo. E nós devemos nos consolar mutuamente com isso. E por que é importante falar isso? Porque geralmente as pessoas falam da vinda de Cristo com muito temor e medo. Você já participou de um culto desse? Você tá lá e aí tá chovendo, muita gente atrasou, alguém pega o microfone e diz, eita irmão, se Jesus voltasse hoje, hein? Quantas pessoas iam ficar? E a gente geralmente associa a imagem de Cristo com uma imagem de dor e sofrimento. A vinda de Cristo não é uma dor e um sofrimento a nós. Nós, os cristãos, aguardamos a vinda de Cristo exatamente porque será o fim desta nossa condição humana decaída. Será o momento da ressurreição dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Por isso, nós devemos substituir imediatamente essa imagem de destruição que a gente coloca na vinda de Cristo. Olha que interessante, um comentarista fala sobre isso. As imagens decididamente bizarras de aviões caindo do céu e carros caindo fora de controle quando o arrebatamento acontecer, diminuem a esperança que esta passagem foi projetada para ensinar. A imagem apresentada aqui é da vinda real de Jesus Cristo. A igreja, como delegação oficial, sai ao seu encontro, tendo os mortos a encabeçar a procissão com os mais homenageados. Sua vinda é predita, que unirá o reino vindouro com seus súditos. Que esperança gloriosa! A vinda de Cristo para nós não tem a ver com um avião descontrolado, carro batendo, gente chorando. Ah! A vinda de Cristo para nós é um momento glorioso. E é essa imagem que nós devemos carregar. Isso é uma boa notícia. Você consegue imaginar eu te dando essa boa notícia? Olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. Qual é a boa notícia? Jesus vai voltar e você vai ficar aqui desesperado. Mas não tem boa notícia nisso. A boa notícia do Evangelho é que quando Jesus voltar, nós nos encontraremos com ele. Nós, os salvos em Cristo. E a igreja tem que se firmar na boa nova do Evangelho. O Evangelho é isso, boa notícia. A boa notícia é que quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ressuscitarão primeiro porque eles se encontrarão com Cristo nos ares. Os mortos em Cristo só ressuscitarão depois para o julgamento futuro de Apocalipse. Mas os mortos em Cristo já ressuscitarão para se encontrar com ele. E isso é maravilhoso. A vinda de Cristo para nós é esperança, é alegria. Não é medo, não é desespero, é alegria. E nós devemos nos consolar com esta mensagem. Segunda aplicação. A mensagem sobre o arrebatamento sempre precisa conter uma palavra de ânimo. Você não pode pensar o arrebatamento de maneira que ele não foi produzido para pensar. Professor, qual é a imagem que carrega a vinda de Cristo e o arrebatamento? 1 Tessalonicenses 4,18. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Se você tem uma visão do arrebatamento e da vinda de Cristo que não causa ânimo, que não causa esperança, é porque você não entendeu o arrebatamento. É porque você não entendeu a vinda de Cristo. A vinda de Cristo tem que nos deixar animados. O cristão precisa ter essa esperança. Maranata. Jesus vai voltar. E essa esperança tem que causar consolo ao nosso coração. Nós temos que nos sentir animados, não desesperados. Terceira e última aplicação. A segunda vinda de Cristo
é o evento mais importante que esperamos acontecer. Não existe absolutamente nada de mais importante do que a segunda vinda de Cristo. Este é o evento mais glorioso que a igreja aguarda. O dia que Jesus voltará para se encontrar com o seu povo. Que essa esperança, que esta mensagem traga ânimo ao seu coração, console você pela morte de pessoas queridas, porque um dia todos nós nos encontraremos com Cristo e é essa a esperança que move o nosso coração. Nós não seremos esquecidos quando nosso Senhor Jesus voltar. Mortos e vivos se encontrarão com Ele. Eu espero que isso traga esperança ao seu coração. Se você conhece alguém que passa pela dor do luto, compartilhe essa mensagem para que essa pessoa sinta consolo nisso. Nossa esperança está na vinda de Jesus. Deus em Cristo abençoe sua vida. Nós encerramos assim a nossa revista, mas o nosso próximo vídeo será um vídeo lendo os comentários dos alunos, as dúvidas de vocês e tentando respondê-las todas. Tudo bem? Deus abençoe você. Até uma próxima, então, se Deus assim nos permitir.